Estamos de volta para contar para vocês que a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Eduardo Cunha. A votação terminou no fim da noite de ontem. Com essa decisão, Cunha perdeu o foro privilegiado e se tornou inelegível até 2027. A votação conseguiu até unir deputados de bancadas de lados bem opostos, como PSDB e PT. Antes de Cunha chegar, foi colocada uma faixa bem na frente do plenário. Apareceu também um boneco com o rosto do ex-presidente da Câmara. O primeiro a falar foi o relator do parecer no Conselho de Ética, que recomendou a perda do mandato. Lembrou a acusação que pesa contra Cunha, corrupção e mentira aos deputados quando afirmou não ter contas no exterior. Ficou demonstrado de forma cristalina que os trusts criados pelo representado, na verdade, não passam de empresas de papel, de laranjas de luxo, de meros instrumentos criados para dissimular a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro e o recebimento de propina. Os documentos trazidos ao processo são incontestáveis, no sentido de que é Eduardo Cunha o responsável pelas contas na Suíça, de que é Eduardo Cunha o verdadeiro cliente do banco Julius Baer e de que é Eduardo Cunha o verdadeiro dono do dinheiro. O advogado de Eduardo Cunha, Marcelo Nobre, alegou inocência do cliente. Disse que não há provas de que Cunha tem contas no exterior. Quando o advogado já fazia a defesa, Eduardo Cunha entrou no plenário. Ele, que vivia cercado de aliados quando era presidente da casa, foi cumprimentado por poucos parlamentares. Subiu no púlpito. Disse que talvez fosse a última vez que fizesse isso. Falou que os deputados não conheciam o processo, que não tinham interesse em ouvir os argumentos de defesa. Atacou ferozmente o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e afirmou que o julgamento era vingança por ter dado seguimento ao processo de impeachment. Eu não menti. Não tem a conta, o número da conta e o banco da conta, que seja a conta movimentada por mim. Cadê a prova? Não trouxeram uma prova. E eu estava numa CPI espontânea, não estava sob juramento e a nossa Constituição não nos obriga a fazer prova contra si mesmo. O deputado do PMDB, Carlos Marum, fiel escudeiro de Cunha durante todo o processo, pediu que fosse votado um projeto de resolução com pena mais branda que o parecer do Conselho de Ética e também a suspensão da votação. O presidente, Rodrigo Maia, negou. E para conseguir o chamado efeito suspensivo, era preciso ter apoio do plenário. O resultado do pedido para suspender a votação era o termômetro para saber quantos deputados ainda estariam dispostos a ficar ao lado de Eduardo Cunha. O pedido não teve apoio de 1/3 dos parlamentares. A partir daí, se consolidou a tendência pela cassação do mandato. Em seguida, começaram os debates. Deputados contra Cunha e a favor. Mas houve acordo para diminuir o número de discursos e a votação foi rápida. Apenas 10 deputados votaram a favor de Eduardo Cunha. Foram 9 abstenções e 450 a favor da cassação. A enorme vantagem surpreendeu a todos, especialmente pela falta de apoio até entre partidos do Centrão, que o apoiavam. Resolução número 18 de 2016 declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. O agora ex-deputado deixou o plenário pela última vez sob gritos de "Fora Cunha". Espera só um minutinho, por favor. A medida... Fora do plenário, Eduardo Cunha falou com os jornalistas, saiu disparando críticas, atacou até o governo Temer, que é do mesmo partido dele, e disse que vai recorrer. Certamente eu vou buscar recursos judiciais, não há dúvida disso, mas, infelizmente, quando você vai buscar a discussão com relação ao Supremo Tribunal Federal, ele diz que é interna corporis. Quando você vai buscar o interna corporis, eles não cumprem. Então, eu que conheço bem o regimento, como eu falei, eu sei que foi descumprido várias vezes, violentamente, e hoje também várias vezes. O Heraldo Pereira, o nosso comentarista de política, acompanhou toda a movimentação em Brasília e conta agora pra gente os bastidores, então, dessa sessão. Olá, Mona Lisa, e o meu bom dia especial a você que sempre nos acompanha na Hora 1 e pode estar se perguntando o que aconteceu com o agora ex-deputado Eduardo Cunha.
Na verdade, ele teve muito menos votos do que esperava. Foram 10 votos apenas de apoio. 450 deputados optaram pela cassação de Eduardo Cunha e houve apenas 9 abstenções. No total, 469 deputados participaram das votações. Eram necessários apenas 257 votos para a cassação de Eduardo Cunha. Ele foi eleito pelo PMDB do Rio de Janeiro, já foi líder do partido, dizia controlar um grande número de deputados. Se elegeu contra o governo de Dilma Rousseff e o PT. Admitiu o impeachment da ex-presidente e acabou abandonado em plenário pelos que julgavam ser seus aliados. O mapa da votação mostra o seguinte: em 14 estados, Eduardo Cunha não teve sequer um voto. No Rio de Janeiro, estado pelo qual ele foi eleito, todos votaram contra ele. Apenas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não votou, porque pelo regimento interno, pelas leis internas da Câmara, como presidia a sessão, ele não poderia ter votado. Foram apenas 10 votos a favor de Eduardo Cunha no total. Começamos por São Paulo, Marco Feliciano, Carlos Andrade de Roraima, Júlia Marinho do Pará, Wellington Roberto, também do Pará, Arthur Lira de Alagoas, João Carlos Bacelar da Bahia, Dâmina Pereira de Minas Gerais, Paulo Pereira, o Paulinho da Força de São Paulo, Josi Araújo do Amapá, Carlos Marum do Mato Grosso do Sul. Foram esses os 10 que votaram contra a cassação de Eduardo Cunha. Um detalhe: o líder do governo, André Moura, que é de Sergipe e era aliado de Eduardo Cunha, se absteve na votação.